Vou fazer... Ô, Ricardo, outra coisa. A gente pode gravar, tem problema ou não? Tem, não problema, não tem problema. Então tá bom. Então vou começar aqui fazendo a apresentação sua, Ricardo. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. É um imenso prazer receber pela nossa aula magna aqui o professor Ricardo Ferreira, da Universidade Federal de Viçosa. O Ricardo tem graduação em Física, mestrado em Ciência da Computação pela UFMG, né, e doutorado em Microeletrônica pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, pós-doutorado em Delft, na Holanda. Ele é professor do Departamento de Informática da Federal de Viçosa desde 92. As suas principais linhas de pesquisa são computação reconfigurável, com FPGA, computação de alto desempenho com GPU, bioinformática, problemas de otimização com posicionamento e roteamento, e implementação em hardware de algoritmos de aprendizagem de máquina. Queria agradecer mais uma vez o Ricardo por ter aceito o nosso convite, né, do nosso programa, e dizer que é um prazer enorme tê-lo conosco. Ricardo, a palavra é toda sua. Então, muito obrigado aí pelo convite, Mário, é uma oportunidade boa, agradecer a oportunidade. Vou tentar trazer para vocês aqui um pouco dos mistérios do hardware aí. Tela aí, né? Vocês devem estar vendo minha tela aí. Isso, a gente está vendo já, Ricardo. Tá. Então, vou começar falando, né, a famosa lei de Moore, e o foco vai ser nessas três arquiteturas que a gente está convivendo aí com as CPUs e as GPUs e os FPGAs. Então, hoje, peguei o Buster Kindle aí. As arquiteturas de propósito geral tentam cobrir tudo, mas acaba sendo como esse guarda-chuva aí, não? Tem algumas partes que não cobre bem, e as arquiteturas muito específicas, igual essa cena da esquerda aí, você tem que estar num lugar bem preciso para tirar proveito delas, né? Então, eu vou falar um pouquinho do timeline das história e da lei de Moore, e depois focar na GPU, CPU e FPGA. Então, hoje está muito em voga aí o machine learning, né, inteligência artificial. Então, eu peguei uma linha do tempo aí da inteligência artificial e coloquei um pouco a evolução aí do hardware. Então, quando foi criada a primeira rede neural, né, foi criado aí o transistor e o circuito integrado. A lei de Moore é do final da década de 60, né, com a previsão que a cada 18 meses, né, a densidade, né, o número de transistores dobrava, né. Isso aí continuou durante 40, quase 50 anos, mas ao mesmo tempo que estava evoluindo aí as descobertas aí na IA, estava surgindo aí a internet, Unix, né, nos anos 70, o computador CDC, que hoje é a base aí para que depois virou o supercomputador Cray, né. Nos anos 80 já veio o computador pessoal, os FPGAs, as linguagens de hardware começaram a aparecer. Nos anos 90 a gente teve a internet, né. E mais recentemente, que a gente vai se falar aí na palestra, né? Então, apesar das FPGAs aqui são dos anos 80, as GPUs no final dos anos 90, né, as GPUs popularizaram muito mais rápido pela facilidade de programação. O FPGA é uma promessa sempre, tem várias aplicações que ele é bem sucedido, né? Mas ainda é muito difícil de programar. E teve esse boom mais recente aí, do 2012, com as redes neurais convolucionais, com a AlexNet, as arquiteturas de TPU, que seriam mais específicas ainda que a GPU. Então, num caso, uma computação heterogênea, ela acaba não tendo só CPU, ela tem que ter outros processadores para tarefas específicas, ou às vezes um pouco mais gerais, como é a GPU e o FPGA. Então, essa figurinha é clássica, né, que mostra quantas vezes mais rápido nesse eixo aqui ficaram os computadores, tendo como referência o VAX 11, 780. Então, no início, foi mais a lei de Moore mesmo, que você conseguia colocar mais transistores e fazer os circuitos maiores, mas os processadores eram CISC, né, eram complexos. Com a criação do RISC, das caches, pipelines, aqui você tinha uma aceleração dos processadores, muitos aí os mais velhos acompanharam isso, né? Todo ano você tinha que trocar de computador, né? Dobrava a cada 1 ano e meio, isso até mais rápido que a lei de Moore, porque não só tinha mais disponibilidade de transistor, mas também inovações de arquitetura, como caches, pipelines, várias unidades funcionais, escalonamento dinâmico, etc. Isso foi indo bem até o final dos anos 2000, no início dos anos 2000,
quando começou a gastar muita energia. O problema nem era, naquela época, a energia, mas o aquecimento. Então, você não podia pôr mais transistores, você tinha que repensar a maneira de desenhar, e o processador também já tinha tirado o máximo que podia tirar dele. Então, não tinha como evoluir o processador como unidade, começou a era dos multinúcleos, aí, dos multicores. E a aceleração começou a diminuir, ou seja, você dobrava o desempenho a cada 3 anos e meio. E mais recente, né, a cada 6 anos, e às vezes aqui a previsão para cada 20 anos. Então, ou seja, aqui a gente tem que buscar outras alternativas, e as alternativas que estão surgindo seria essa computação heterogênea com tarefas específicas para continuar subindo nessa curva aí. Por que tem que subir nessa curva aí? Muitos pesquisadores, né, a maioria consenso que a lei de Moore acabou, mas tem essa brincadeira aí da Microsoft, que o Jim Keller, que é o projetista do iPhone, do AMD, faz uma palestra que a lei de Moore não acabou, né, o contraponto, que o número de pessoas que fala que acabou, né, vem dobrando a cada 2 anos, né, fez uma lei de Moore para isso, mas na verdade a lei de Moore não acabou, mas ela reduziu bastante, perdeu muito fôlego. E por que ela perdeu fôlego? Primeiro porque ficava muito pequeno, então começa a aquecer muito, e depois hoje você está, né, na escala de 5, 7 nanômetros, então você já está tão pequeno que você já está na escala, né, atômica, e aí fica muito mais complicado, né, você tem correntes de fuga, você tem outros componentes exponenciais, além do aquecimento. Aí dessa palestra aí do Jim Keller, é interessante, eu deixei o link aqui embaixo, ele comenta sobre isso, e inovações. Segundo ele, não acabou. Agora ele está na Intel, né? A Intel contratou ele para ver se recupera e para dar mais fôlego com projetos de novos processadores, mas o que marca aqui nessa comparação dele dos últimos 40 anos é que realmente o número de transistores, né, é um número bem impressionante, né, 30 mil vezes mais. Então hoje você está na ordem de bilhões de transistores, né, nos processadores. As GPUs, TPUs, hoje tudo fabricado com 15, 16 bilhões, né, de transistores. O custo, né, que é mais impressionante ainda, né, 10 milhões de vezes menor, ou seja, tem uma redução de custo, quanto custa um transistor, né, integrado, né. E aqui até esse número está bem abaixo, né, com a internet das coisas e a computação móvel com os smartphones, ou seja, muito mais do que 10 bilhões aí de dispositivos aí hoje. Mas, ao mesmo tempo que você tem esses números impressionantes de integração, redução de custo e divulgação e uso, você tem 2 problemas principais, que primeiro a questão da memória, enquanto todo mundo melhorou, esse número aqui de 100 vezes não é um número bom, é um número que piorou, ou seja, a memória ficou com uma latência maior, né? Ela 100 vezes, né, a latência, né, aumentou aqui em termos de ciclo, mesmo o clock fica mais rápido, porque as memórias ficaram maiores, e o problema da energia, que aí são 2 problemas, como eu comentei, que o consumo é muito alto, e outro, que como o chip é muito pequeno, você não tem como dissipar, aquilo ali pode virar uma bomba, né, ou um foguete, né, de tão quente que fica. Uma CPU hoje, você tirar o cooler, pode chegar rapidamente a 300, 400 graus, né, então, ou seja, precisa, né, de dissipar, e isso nos data centers isso é um problema, né, você gasta mais energia para deixar ligado e refrigerar o computador do que ele, então é um problema de engenharia que a alta taxa de integração trouxe. Então agora, se vocês quiserem fazer pergunta aí, gente, pode ficar à vontade, eu vou dividir a palestra nas 3 arquiteturas, né, vou falar um pouco de GPU, um pouquinho de TPU junto, né, que é a GPU da Google aí, depois eu vou falar de CPU e depois eu vou falar de FPGA. Então, começando pelas GPUs, as GPUs foram um caso de sucesso muito rápido, porque elas já estavam disponíveis no mercado. Então, todo mundo tinha uma GPU disponível para a parte de computação gráfica e jogos. Aí eles viram que ela era tão eficiente que no início dos anos 2000, começaram a pegar a PlayStation e fazer computação científica. Aí a NVIDIA foi esperta, adaptou uma API, criou o CUDA, depois eles criaram um consórcio que é o OpenCL, criou facilidades para você programar em C e C++ e usar. E aí apareceram várias aplicações, os principais motores era mais a computação científica mesmo, para
usar a GPU, usar a vetorização dela para fazer cálculos, acelerações de 10, 100 vezes. E na última década teve outro movimento, que é as redes neurais voltando com as redes convolucionais. Em 2012, o AlexNet aí mostrou que mesmo com essa demanda de 400 petaflops para treinar uma rede gigantesca, com 60 milhões de parâmetros, com 5 dias de GPU, né, ele conseguia fazer, e aí as arquiteturas de GPU começaram a se especializar mais para a parte de machine learning e redes neurais na última década. Aí, né, e hoje, né, com a última do ano passado, né, a 100, né, ela consegue já fazer 1 petaflop, né, por segundo para processamento de redes neurais, específico para as redes neurais. Esse gráfico, só que isso não resolve ainda o problema do machine learning, né? Então, esse gráfico aqui está em escala exponencial, que é do site OpenAI. Então, a AlexNet está aqui embaixo, ó. E hoje a demanda por computação com, por exemplo, o AlphaGo, que resolve aquele jogo Go que é mais difícil que o xadrez, é 5 ordens de grandeza, né? Então, ou seja, 100 mil vezes mais. Então, se aquilo ali precisava de 400 petaflops, tem que multiplicar 400 petaflops, né, por 100 mil, né? Você precisa de heptaflops, de hexaflops, não, de zetaflops, né? Mais do que heptaflops. Então, enquanto a lei de Moore, que já era uma coisa muito rápida, vinha crescendo e agora parou dobrando a cada 18 meses, né? A demanda por computação de machine learning vem dobrando a cada 3, 4 meses. Então, ou seja, não dá para acompanhar, né? E já não tem mais a lei de Moore, então a gente tem que tentar soluções diferentes, não só para computação tradicional, quanto também para atender essa demanda aí, né? Essa linha que está no meio aqui é 1 petaflop por segundo dia. Então, se você tiver um computador que funciona a 1 petaflop por segundo, e aqui é quantos cálculos ele faz nas 24 horas funcionando, né, sem parar. Então, ou seja, quem pode atingir esses problemas aqui? Só as grandes corporações que têm data centers gigantescos, que é a Microsoft, a Amazon, que consegue fazer pesquisa nessas novas arquiteturas aí, e enquanto que a maior parte das pessoas está limitada a trabalhar, mesmo alugando máquina, né, com o tradicional aí, que é as redes convolucionais, que pode já demorar alguns dias, parte de fala, tradução, etc. Então, não está dando para acompanhar essa demanda de evolução, então, e está surgindo novas ideias aí para especializar mais o hardware. Então, além de heterogêneo, ele está ficando cada vez mais especializado. Se a gente for olhar a história aí das GPUs, desde 2008, pegar aqui uma janela de 10 anos, então, se a gente olhar o número de processadores da GPU, né, o número de cores, ele subiu aqui 20 vezes. E já a memória, que é sabido que a memória anda mais devagar, né, a memória subiu aqui 10 vezes. Então, o processador foi 20 vezes mais rápido, e hoje já tem até 10 mil, né, já tem até um pouco mais do que isso, né, e a memória só subiu, né, 10 vezes. Aí, o que eles fizeram para atender a demanda de GPU? Eles começaram a criar, de machine learning, né, multiplicadores especiais. Então, esse aqui é um multiplicador em hardware que entra duas matrizes 4x4 e sai a cada clock uma nova matriz. Para fazer isso, você precisa de 128 operações aqui dentro, e todo clock você vai fazer, e a NVIDIA ainda colocou 640 multiplicadores dela. Então, por isso que ela consegue atingir esse petaflop, porque é só para multiplicar a matriz, né? Nas outras coisas, ela ainda está nos 10, 20 teraflops, né? Aqui ela consegue atingir, né, quase próximas do petaflop. Então, o que tem dentro dessa caixinha preta? Ou seja, você tem um multiplicador, que é uma matriz 2x2, você faz todas as operações, e a cada clock você vai alimentando, né? Então, aqui está uma 2x2, se você fizer uma 3x3, você vai ter isso aqui, e o que tem dentro da GPU é uma 4x4. Então, aqui dá, se você ainda somar as duas matrizes, né, que ele ainda soma, falta 16 operações, aqui daria o 128. Então, a operação de matriz, ela é conhecida, né, que a complexidade dela é cúbica, mas ela tem uma característica muito boa, que é a intensidade computacional. Então, hoje, quando você vai estudar projeto, análise de algoritmo, a gente já tem que olhar para o algoritmo, não só contar quantas operações ele faz, mas você tem que pensar na localidade dele, né, e a localidade está relacionada à computação, à intensidade computacional. Então, se ele tiver localidade, você vai ler uma única vez o dado da memória e vai reusar eles várias vezes. Então, nessa 2x2 aqui, eu tenho 8 dados que estão entrando,
e eu tenho aqui 12 operações sendo executadas. Então, essa relação de operações por leitura, né, é 12 por 8, então ela é baixa, mas a partir do momento que vai crescendo a matriz, né, aí vai crescendo e a multiplicação de matriz é ODN. Então, ela é muito boa, por isso que é um caso de sucesso, e vale a pena você ter ela em hardware, que são matrizes muito grandes que você usa dentro do machine learning. Então, esse slide eu peguei num artigo que ainda vai ser apresentado, né, na conferência de arquitetura, que é o ISCA, do David Patas. Então, ele mostra a nova TPU da Google, e aqui mostra, aqui no artigo está lá, a intensidade, né, das operações. Então, você tem que ter na ordem de 100 operações para cada leitura de memória para poder atingir os teraflops, né, que a TPU fornece. Então, isso aí só vai funcionar bem, a TPU é específica para multiplicar a matriz, quando você está fazendo um cálculo bem específico. A NVIDIA também, além de fazer aquele multiplicador, ela tem que mexer em tudo, né, nessa última NVIDIA, desde a ligação entre os processadores, RAM, porque se você só acelera o multiplicador e não acelera o pipeline todo, desde a busca entre as GPUs, a memória, as caches, e dentro até chegar no RF, que é o banco de registradores, você não consegue o ganho. Então, ela teve que juntar e refazer tudo. Agora, para dar uma ideia rápida, assim, de GPU, e eu gosto desses dois videozinhos aqui, vou poder passar isso aqui rapidinho, né? Então, esse aqui foi uma demonstração bem antiga, feita na própria NVIDIA, que eles contrataram aqueles Mythbusters, né? Que eles fazem uma maquininha imitando uma CPU, né? Então, o que a CPU vai fazer? Ela vai pintar, né? Então, ela vai fazendo uma vez, você pode acelerar ela, né? Então, ela pinta um pouquinho mais rápido, mas é uma instrução por vez. Aí, eles fizeram um modelo de GPU, né? Que seriam, em vez de um processador, vários ao mesmo tempo, cada processador vai fazer uma coisa diferente. Então, ele está explicando. Então, isso aqui seria o equivalente à GPU. Então, todo mundo faz a mesma coisa, então essa é a imitação da GPU, mas cada um está pegando um dado diferente. E aí vai conseguir um desempenho, né, muito mais rápido, né? Aí estão fazendo a contagem regressiva e ele não coloca só, ele pinta aí a Mona Lisa, né? Para comparar aí com o outro. Esse aqui eu gosto também dele, que dá uma ideia boa do que é a GPU, né? Então, a ideia é o seguinte, o processador vai fazer um só, né? A GPU seria isso, né? Todos os processadores iguais, trabalhando de maneira sincronizada, e eles têm que ir na memória, então isso aí que é o problema, né? Ir lá e buscar, né, na memória, né, em sequência, e depois vão agir em sequência, não necessariamente todo mundo um vai para a esquerda, para a direita, e tem isso aí, essa vazão, que é a grande vantagem aí da GPU. E ela trouxe essas inovações e outras coisas, né? Porque a computação mudou também com o machine learning e hoje o hardware começou a ter estrutura para trabalhar com menos precisão, porque a inteligência artificial não precisa de tanta precisão. Então, tanto as GPUs começaram, as CPUs ainda nem tanto, mas as GPUs já integram isso, conseguir fazer operação em vez de 32, 64 bits, fazer operação com 18 bits, igual aqui, ou mesmo com 16 bits, duas opções, uma com mais bits de mantice e outra com menos, né? Às vezes você tinha menos dígitos significativos em números maiores ou menores, então essas duas representações hoje são comuns, né? E isso faz bastante diferença no consumo de energia. Então, mesmo com a lei de Moore aqui de 45 passando para 7, isso aqui é da TPU, né? Que seria ficar aí 7 vezes menor, o ganho não é de 7 vezes de energia. Né? Então, ou seja, você não está conseguindo transferir o avanço da tecnologia para o ganho real. E tem uma diferença significativa nas operações que você faz. Então, por exemplo, uma operação de ponto flutuante de 32 bits gasta 1.3, enquanto que uma de 16 bits gasta 0.3. Então, dá uma diferença de 4 vezes, né, de consumo energético. Então, e já que atende a 16 bits, né, faz uma diferença muito grande as bibliotecas que se especializam, né, e tiram proveito disso. Por exemplo, uma operação de inteiro hoje, 32 bits, é uma operação cara, né, uma multiplicação, né, 1,5. E comparado com isso, a memória é mais cara ainda, né, porque a memória não mudou muita coisa, né, que seriam as memórias caches, né, que são as estáticas, né, então elas gastam, né, muito mais energia do que mesmo estando dentro do processador,
E quando vai para fora, aí é outra ordem de grandeza, né? Você pula 1000 vezes, ainda está ao quadrado, mesmo com as memórias novas 3D, né? O consumo, né, é muito grande, né? E aqui tem picojoules para as operações. Então, você tem que manter as operações dentro dos seus registradores e reutilizar e saber também trabalhar com números menores para tirar proveito. Porque em machine learning, você pode trabalhar com, por exemplo, em vez de trabalhar com vários 32 bits, pode trabalhar com 2 bits, principalmente depois que a rede, né, já está treinada, então você consegue reduzir muito o peso e o consumo, né, de energia. Aqui seria a GPUs hoje, essa última do Ascend do ano passado, conseguindo fazer 1 teraflop, mas se você for olhar aqui, é porque ela está fazendo com inteiros de 4 bits. Então, se ela for trabalhar com 64 bits, que está aqui em cima, ela vai fazer 20 tera. Né? Então, você consegue ser 100 vezes mais rápido, mas se você reduz aí a precisão, e para machine learning isso atende, principalmente para a inferência, uma vez que a rede já está treinada, você consegue um ganho muito grande. Mas mesmo trabalhando com 16 bits, nos multiplicadores de matrizes, ela consegue uma performance muito alta, aí, né, de 300 a 600, né, teraflops. Né? Mas uma GPU dessa também é muito cara, né? Você comprar um computador com uma GPU dessa hoje é 200 mil reais, né? Então, não é barato, e alugar também é caro. Já as TPUs, diferentes das GPUs, elas são mais específicas ainda, porque as GPUs têm os aceleradores mais os multiplicadores de matriz, a TPU não, ela é feita só para multiplicar a matriz. Né? Então, ela começou com a geração 1, hoje ela está na geração 4, né? Então, se você for olhar um diagrama de uma TPU, você vai ter lá um multiplicador de matriz, acumuladores, memórias vetoriais, então, ou seja, é um computador específico para multiplicar a matriz. Ele é um pouco mais inteligente que o acelerador da NVIDIA, porque ele pode trabalhar com matrizes maiores e menores e trabalhar com matrizes espaços. A da NVIDIA só agora que começou a trabalhar com matrizes espaços. Então, esse aqui tem um artigo falando do que eles aprenderam projetando as TPUs, né, que vai ser apresentado agora no ISCAS, e você vê que não é só computação, continua o mesmo dilema. Você tem que ter computação, mas você tem que ter memória. Então, não adianta nada você ser rápido para processar se o dado não estiver lá. Então, a grande inovação é que essa CM aqui que eles inventaram, que é a C de Common Memory, que eles deram esse nome, e ela ocupa, né, 28% da área. Então, falar que o processador é processador é até um dilema, porque o processador ele tem, sei lá, 60%, 70% da área do espaço no processador hoje é ocupado por estruturas de memória. Então, não é só computação, é memória e computação. Então, aqui tem muitos números, só dei destaque em alguns, né, da TPU. Então, ela não aumentou muito aqui o desempenho, né, foi para 138 em relação ao anterior, que era 123, mas ela conseguiu reduzir a energia, né, enquanto que a versão 3 gastava 600, ela gasta 200, então, ou seja, economizou 3 vezes, isso aqui é muito importante hoje. Aqui a escala, né, 16 bilhões de transistores, e o que ela fez aqui? Ela colocou mais memória dentro. Então, a anterior tinha 32, então ela tem 4 vezes mais memória dentro do chip, né? Nem precisou, diminuiu até a vazão de entrada de dados, mas aumentou a memória dentro e conseguiu fazer uma engenharia para gastar menos energia. E ela é dedicada para a inferência, enquanto as outras estão preocupadas com o treinamento e inferência. Né? Então, dentro das TPUs e das novas GPUs, você tem estruturas para trabalhar com matrizes esparsas, que é onde você pode ganhar muito ainda para atender essa demanda aí contínua e crescente do machine learning. Então, aí dá para trabalhar. E muitos registradores, porque é uma fila enorme para buscar na memória, demora muito. Mas você tem tantos registradores dentro de uma GPU que você consegue esperar, e uma hora que começa a atender as pessoas aqui, você atende, né, satisfaz o alimento dos seus cores. Então, se a gente for pensar aqui, a pirâmide de memória da CPU é o inverso da GPU. Então, a pirâmide tradicional, você vai ter a memória mais rápida no topo da pirâmide, que seriam os registradores para atender as unidades, depois as caches L1, depois a L2 e a L3. Então, um bom processador ele tem 40 MB de L3. Né? Já a GPU, aqui é a volta, né, a Ampere, que é mais nova, é um pouco mais, né, ela tem o contrário, a pilha dela, né?
seja, ela vai ter muito mais memória dos registradores, porque ela tem que atender a esses 5.000 cores. Então, tem uma proporção de mais ou menos 1.000 registradores para cada core, né? Que ela tem aqui 256 vezes 80, 64 vezes 80 registradores de 32 bits, né? Que totaliza 20 MB. Isso ocupa também 10, 20% do chip da GPU é registrador. Enquanto que numa CPU você vai ter 200, aqui você tem 20 milhões, que é o jeito da GPU funcionar e esconder o atraso de ler da memória. E você vê que ela nem tem muita cache de última camada aqui, que é L2, exceto a nova, que eles colocaram aqui também 40 MB, mas para ligar direto nos multiplicadores de matriz. Então essa foi a inovação do ano passado da NVIDIA, foi aumentar a cache de último nível, mas e ainda ligá-la direto no multiplicador de matriz para atender a demanda de machine learning. E o grande desafio ainda de inovação é fazer a CPU e a GPU trabalhar bem, né? Uma fazendo uma parte do código e outra fazendo a outra, sem perder muito. Então, já existe há muito tempo, funciona, você pode fazer as duas trabalharem ao mesmo tempo, mas a comunicação entre elas ainda é um pouco lenta. Então, tem que ser tarefas bem independentes, e a GPU tem cada vez mais memória, então ela consegue ser mais autossuficiente e não depender tanto da CPU e rodar em paralelo. E nas novas arquiteturas também, eles estão, às vezes, você tem um monstro de uma GPU com 10.000 processadores, às vezes você não quer usar eles todos para uma única tarefa, para tarefas diferentes, para atender processos diferentes. As GPUs conseguem se dividir hoje internamente, né? Essa nova lá, Ampere divide em 7 ou 8 e atender programas diferentes e atender sem ter perda de desempenho. A CPU já faz isso muito bem há mais tempo, mas a GPU ainda não, porque eles não queriam complicar a parte de controle da GPU. Mas acaba que não tem como fugir disso, e hoje eles complicaram um pouquinho mais a parte de controle aí da GPU. Tá, então, essa primeira parte eu falei da GPU. Vocês têm alguma pergunta aí sobre GPU? Pergunta, pessoal. Senão, a gente pode deixar para o final, se quiser, né? Acho melhor. Então, o recado da GPUs é esse. Ela é muito boa para fazer computação vetorial, ela hoje atende essa computação com precisão menor, e ela tem bons multiplicadores de matrizes para atender essa demanda de machine learning. E ela é muito fácil de usar. A CPU, muito mais fácil de usar, porque ela sempre atendeu e sempre garantiu esse funcionamento independente da pessoa conhecer ou não de hardware, né? Para programar GPU, você precisa conhecer um pouco de hardware, CPU não, né? Então, essa que eu peguei do Cray lá, essa frase dele, né? Então, a GPU seria assim, um monte de galinha e a CPU seria os dois boi que forte e tal. E as duas coisas funcionam bem para tarefas, né, diferentes, né? E que era a ideia de vender o computador vetorial, né, na época. Então, o computador vetorial hoje está no seu celular, né? Hoje, o seu processador do seu celular é um computador vetorial que o Cray projetou lá nos anos 70. Ele tem várias unidades de processamento, ele faz um pouco de computação vetorial, o processador também faz com a AVX, né? Desde os anos 2000, né? Com algumas diferenças, né? Então, ele atende tanto a demanda normal de computação, como também ele atende também um pouco da vetorização para fazer a parte gráfica, para fazer outras partes aí paralelas de computação, né? Então, assim, não tem nada de novo, né? Foi só um redesenho, né? As grandes contribuições de estrutura mesmo foram criadas lá nos anos 70. Então, quem quiser saber mais, eu aconselho o curso do Onur Mutu, que ele consegue passar bem aí por todas as arquiteturas, né? Esse slide dele aqui é bem interessante, que ele coloca de um lado aí o que é um computador vetorial, ou seja, você disparar as instruções, a mesma instrução, e você dispara uma única vez e ela vai puxando, né? Vai fazer essa computação aqui, enquanto que dá uma ideia mais de espaço e tempo aqui, diferente do array processor, que seria o equivalente mais uma GPU, só que a GPU, ela inovou no sentido que, enquanto nos anos 70 você queria criar arquiteturas paralelas, indexando sua computação direto pelo hardware, ou seja, alocando o core, ela criou uma camada virtual, que é os threads, e aí você faz a sua computação
paralela, pensando nos threads, e a GPU mapeia esses threads no hardware. Mas igual a reprocesso, na GPU todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo está lendo, todo mundo está somando, né? Depois todo mundo está multiplicando, e aí ela consegue fazer o paralelismo. Então, no computador tradicional, a computação é toda feita em camadas, né? Então, você vai fazer aplicação, linguagens, algoritmos, sistema operacional, etc. E depois da pilha, o que define a interface entre o software e o hardware é o conjunto de instruções. Então, a gente ficou preso no x86, né, que é o processador da Intel. Todos os códigos, né, são para x86, né, a maioria dos códigos. Hoje já tem uma grande base de código binário para ARM também, né, em função aí dos celulares, etc. Mas o conjunto de instruções, o assembler, é que define a interface entre o software e o hardware. Então, você pode implementar do verdinho aqui, do assembler para do jeito que você quiser, e do lado de cima você tem várias pilhas aí. Mas, você não, passando por todas as camadas, você acaba perdendo muito. Então, a tendência hoje são criar linguagens, né, que a gente chama de DSL, que são linguagens de domínio específico, né. Um exemplo simples seria, por exemplo, o TensorFlow e o Keras da Google lá, que você cria uma rede neural em uma linha, 2 linhas, e ele vai mapear aquilo ali nos multiplicadores de matriz que estão lá embaixo, dentro da GPU, de forma eficiente. Então, você consegue traduzir direto, né, lá de cima, né, do software para o hardware, passando por baixo. E se você quer programar, é importante você conhecer um pouquinho o que tem dentro do processador, desde o nível de cima aqui do sistema operacional, mais o compilador, né, a linguagem que você vai usar, as primitivas, né, então acaba tendo que usar um pouco de DSL na sua programação, seja C, seja Java, para facilitar o trabalho do compilador. E para conhecer um pouquinho a estrutura de dados, tem que conhecer um pouquinho como está a sua memória, como é o seu processador, como é a sua GPU, para ela poder tirar proveito disso, né. Então, é como se fosse vários adaptadores, né, e que facilitam a computação, cada camada é portátil, mas você teria que tirar tudo e ligar direto na tomada quando você quer desempenho, né. Então, com a DSL, você já consegue mapear direto na DSA. Esse aqui artigo também é bem interessante, foi publicado na Science, que ele questiona isso, né, que a lei de Moore faz isso, né, que você faria o trabalho, né, debaixo dos panos, o computador ficar mais rápido, mas ele está falando que, ao contrário, ele pega a frase daquele físico famoso americano, né, o Richard Feynman, que tem muito espaço embaixo, né, ele fala que tem muito espaço em cima. Então, esse aqui é do autor, né, daqueles, o Thompson, do MIT, né, do pessoal daquele livro famoso lá de projeto de análise algorítmica também, o mesmo grupo. Aí eles fizeram o seguinte, os códigos estão até no GitHub, um experimento muito simples. Eles pegaram uma matriz grande e multiplicaram ela, aí codificaram em Python, os códigos estão todos lá, codificaram em Java, codificaram em C, e foram mexendo no C para melhorar. Então, cada linha aqui é uma otimização diferente. Então, o primeiro código em Python, todos têm complexidade n ao cubo, que é uma multiplicação de matriz, mas ele não usa nada da sua, que é quanto você está usando da sua CPU. O último código usa 40% do máximo de desempenho que sua CPU pode fazer, e aqui não usa nada. Aqui gasta 8 horas para multiplicar a matriz, que você pode usar o mesmo processador, ou seja, o mesmo processador consegue executar aquela matriz em menos de um segundo. Se você só codificar em Python, sem otimização nenhuma, sem usar NumPy nem nada, você vai gastar 60 mil vezes. Então, dá muita diferença a forma que se você não usar as DSL, se você não entender o que tem dentro do seu computador, você não vai estar usando ele bem quando você precisa de um pouco de desempenho. Então, em Java já deu um ganho de 10 vezes, em C já subiu 50, depois você mandou paralelizar os loops, né, os fors do processador para evitar os desvios condicionais que atrapalham o desempenho do processador, usou a cache de maneira eficiente, né, usou a vetorização, usou as instruções específicas vetoriais, são as instruções AVX que tem dentro do processador, usou um multicore, etc., e aí conseguiu fazer esse desempenho, sair lá de baixo, né, e chegar aqui em cima, né, 60 mil vezes para a mesma aplicação. Então, tem muita diferença, o algoritmo é o mesmo, você vai trabalhar, você faz às vezes até mais operações, o algoritmo fica mais complexo, mas fica muito mais eficiente. Então, primeiro você tem que fazer funcionar, igual diz o Knut, né, mas depois você tem muito espaço para otimizar.
E para sair dessa compatibilidade do x86, hoje tem uma tendência também dos ARMs. A própria NVIDIA comprou o ARM, ela já fez um novo processador usando ARMs, né? Os ARMs, né, os RISCs, né, vendem muito mais, né? 99,9% dos processadores estão no seu celular, relógio, carro, etc. É processador RISC. Mas em termos de mercado, um processador da Intel, um x86 da vida, ou da AMD, ele, apesar de vender quase nada, né, 0,1%, ele custa muito caro. Então, ele ainda responde para uns 30%, 40%, mas já está começando a ter data center usando o ARM, e aí pode ser uma das maneiras de estar ganhando um pouco. Então, antigamente, você via um processador, você conseguia ver ele, né? Ele tinha 4.000 transistores, aqui é o processador do primeiro Apple lá de garagem, o Apple II, né? Então, você conseguia ver, né? E hoje não. Agora, uma coisa interessante que está acontecendo é que o custo, né, que sempre caiu, não está caindo tanto assim. Então, hoje, o projeto de um processador de 7 nanômetros é muito caro, né? É mais caro que um de 28. Então, aqui está custando 1,3, aqui está custando 1,5. Então, só processadores muito grandes, né, que conseguem usar esse tipo de tecnologia e não são baratos, né? Não nem para desenvolver, nem para vender, demora para amortizar. E o x86 tradicional, ele tem essa característica, ele chegou no limite, porque ele é bem complexo por dentro. Ele tem um RISC dentro, né? Então, como ele foi evoluindo, tinha que manter compatibilidade binária, eles não mexeram, né, no assembly dele. O assembly x86 tem 4.000 instruções, né? Enquanto um RISC vai ter 40, 50, né? Então, continua um processador muito grande, com uma pipeline muito grande, muito complexo internamente, com a parte de unidades funcionais, escalonamento, a gerência de memória, né, a reordenar as instruções que executam fora de ordem, então é complexo. Então ele tem um pouco isso, ele tem que fazer tudo em tempo de execução, então ele foi virando um monstro, né? E chegou um ponto que ele não evoluía mais, então você fez o multicore, mas ele ainda continua muito eficiente, né, mesmo tendo todos esses problemas. E outra coisa interessante é do processador, que se você executar o mesmo programa, com os mesmos dados, que vai executar a mesma sequência do seu, não necessariamente vai gastar o mesmo tanto de ciclo, número de instruções, o branch. Por quê? Porque o processador não executa um programa só, ele executa vários programas. E quando ele executa, ele especula, ele não fica parado esperando, porque ele tenta ganhar tempo. Então, o mesmo programa executado no mesmo processador, ele segue caminhos diferentes quando você executa ele mais de uma vez. Então, quando você vai medir tempo e precisa de ajuste fino, é bom executar. E não se assuste que rodou e deu o mesmo resultado, mas ele passou por um caminho diferente. Toda vez que um programa executa, ele vai para um lugar diferente da memória, ele é diferente. E o grande problema é justamente a energia, né, maior, né, da latência da memória, porque você somar dois números de ponto flutuante dentro do processador, você está gastando 20 picojoules. Ler da memória, você gasta 16 nanojoules, então, ou seja, é 1000 vezes mais lento ler. Então, você tem que manter, né, o seu dado dentro do processador. Sua estrutura de dados tem que ter uma estrutura de dados, importante ela ter a localidade. Ela pode fazer até mais operações, porque fazer uma operação, fazer 10 operações aqui não é nada perto de uma leitura. Então, você tem que, às vezes, repensar quando você está pensando em desempenho máximo. E a memória, sabido que ela sempre foi o gargalo, porque a curva pretinha que ela dobra, né, ela vai dobrando, cresceu aí nos últimos 20 anos 100 vezes em capacidade, em vazão, porque você colocou mais fios, né, colocou mais módulos em paralelo, mas a latência não. Por quê? Porque a memória é como se fosse uma cidade, ela vai crescendo, mas só tem uma rua, né, ou poucas ruas de saída. Então, assim, apesar da capacidade aumentar, você pode até fazer algumas avenidas maiores, mas a casa mais longe ela vai ficar lá no fundo. Então, a latência, que é o pior caso, né, você não consegue reduzir, ela só vai aumentando, porque a cidade só vai crescendo, né? Mesmo se você usa cache, eu faço analogia de cache com supermercado, vendinha, geladeira, né? Então a cache seria a sua geladeira, que vai estar seu produto perto de você para você consumir. Se não está na sua geladeira, vai estar na vendinha, na padaria de esquina, senão vai estar no supermercado, que é a memória principal. Então, ou seja, ela é um subconjunto da sua memória principal, mas quando você tem que ir na memória principal, você tem um atraso muito grande, né? Então, hoje, a diferença é bem significativa, né? Uma leitura de registrador custa 1 ciclo, uma cache L1, 4, depois pula para 12, a L3 já é 40 ou 50, depende de onde que ela está, e a memória já é 150, 300. Então, isso aqui é interessante também, que a memória chama RAM, né? Que é memória de acesso aleatório, pode ir em qualquer lugar, mas não é verdade. Dependendo de onde você vai na memória, não é igual a fita, né? Dos anos
70, né? Mas dependendo de se vai na memória, pode demorar mais ou menos. E além disso, vou falar rapidamente, tem a memória virtual, né? E não adianta nada você ter uma cache muito grande, porque se você tem uma cache muito grande, você vai ter muitas escolhas para fazer e você vai ser lento para decidir. Isso que vai gastar muita energia e pode ter produto que vai estragar. Então, não resolve o problema, né? Outro fenômeno interessante, falar rapidamente, é o bug, né, que teve por tentar acelerar o processo, que é o Spectre e o Meldon, que a ideia é o seguinte: vamos pensar numa coisa bem simples. Você tem um vetor e você vai fazer um teste e vai fazer acesso ao vetor. E o grande segredo dela é em direção. Então, fiz um exemplo bem simples aqui. Então, você tem aqui uma área protegida, sua memória, que é essa área laranja, que você não pode acessar. Aí você tem uma conta aqui que demora para fazer, aí na hora que ele vai fazer o if, o processador vai especular e vai deixar você acessar essa memória que você não pode. Porque ele sabe que depois ele vai verificar, se você realmente não puder, ele vai matar esse comando. E aí tem uma indireção para um acesso à memória que vai ser um vetor que vai indexar um outro. Então o que vai acontecer aqui? Você vai ler a posição 1000 de memória que você não podia, ela vai te retornar 3, aí você vai aqui no vetor letras 3 e vai trazer a letra que está na posição 3, que é a letra D aqui para a memória. E aí ele vai matar isso aqui, vai limpar tudo, os registradores, porque você não pode acessar, o tamanho violou, né? O L é maior que o tamanho que você poderia ir, aí você violou e ele apaga. Só que ele não limpa a cache, porque ele não vai limpar a cache toda vez que ele tiver que zerar, ele limpa só os registradores. E aí que está o truque. Como ele não limpa a cache, agora na área roxa aqui eu posso acessar. Aí depois que ele limpou, ele limpa os registradores, então você não teria acesso mais a essa memória, mas só que fica esse rastro na cache. Aí como eu consigo ler o vetor aqui, eu vou ler o A, o B, o C, não vai ter problema. Só que o A, o B e o C não vão estar na cache, vão estar na memória, então eles vão demorar para chegar. Mas o D vai estar na cache. Então eu vou descobrir, medindo o tempo da cache, porque você instrumentou o processador para poder medir as coisas, eu consigo descobrir quem é o número. Ou seja, uma falha no hardware que não tem como modificar, tem como contornar, né? Que você fez para essa otimização cada vez maior e acabou gerando, né, vulnerabilidades aí, né, que foram descobertas mais recentemente. E, finalmente, aí a terceira... Então, a CPU, resumindo, a CPU funciona muito bem, tem alguns problemas, mas aí gasta energia, mas ela ainda é muito rápida, né? E tem toda a facilidade que tudo funciona, você não precisa gerar. O FPGA, aí já é uma promessa, né? Já tem 40 anos, porque ele pode fazer tudo, né? Ele pode, é um chip reconfigurável depois da fabricação. Então, você tem pequenos blocos lógicos, todos os pins podem ser entrada e saída, você pode interconectar eles aqui de qualquer jeito, então você consegue montar qualquer coisa, como se fosse um Lego com pecinhas bem pequenas que você consegue montar qualquer coisa bem adaptada ao que você quer executar, né? E hoje numa escala muito grande, então hoje você tem milhares, né, de memórias pequenininhas, milhares de processadores, né, pré-prontos, além desses pequenos a nível de bit, tem processador dentro, né, tem bastante recurso, né? Então, esse aqui é do grupo da Google, tem uma palestra recente, né, que eles acham que a ideia é você poder, em tempo de execução, adaptar o seu processador, uma parte vai ser FPGA, uma parte vai ser CPU. Aqui outra palestra também recente da Netflix, mostrando o tamanho desses FPGA, são verdadeiros monstros que você pode usar na Amazon, com milhões de blocos lógicos, acho que ele chega a ter, igual a GPU, 10 mil processadores de ALUs, né, para fazer conta, muitos modos de memória, mas o difícil é programar e tirar proveito, né, disso daqui sem muito tempo. Então, o FPGA é uma promessa em relação à CPU e à GPU em termos de potencial, mas a facilidade de uso vai na direção contrária. Então, ou seja, ainda não se conseguiu, né, facilitar o uso dos FPGAs. Então, ele consegue se customizar, ter uma raiz quadrada, ter um somador, ter uma estrutura específica lá dentro, consegue fazer a computação espacial, né, enquanto a CPU, para resolver uma equação de segundo grau, vai ter que fazer as 5 operações, né, em sequência, né, lê x, multiplica por a, depois faz ax mais b, depois multiplica ax mais b por x, vai dar o ax2 mais bx, e depois soma o c. Então,
você gasta 5 ciclos. Enquanto você tem uma sequência de equações para fazer, na computação especial mapeada no FPGA, você vai entrar com as constantes A, B e C e entrar com o seu fluxo aqui, seu vetor X, né? E a cada clock você sai. Então, você consegue fazer uma O de 1, enquanto que aqui não, consegue acelerar. E os compiladores, tanto a Intel quanto a Xilinx, a ideia é escrever um código e ele gerar o hardware, né? Então, ele consegue fazer isso, né? Isso aqui eu vou pular. Mas o problema é o seguinte, na compilação, quando você vai ter seu código C normal, você vai ter seu código em OpenCL para o FPGA, mas esse tempo que demora aqui desanima qualquer um. Além de você não poder codificar qualquer coisa em alto nível, tem algumas construções que são melhores ou piores, que vão dar mais impacto ou não no hardware, e acaba você tendo que saber disso na hora que codifica em OpenCL, ou você tem que usar um compilador para compilador. Na hora que você gera o circuito mesmo, ele demora 5, 6, 10 horas para compilar, fazer o tuning. Então, isso aí é só quando você tem uma demanda muito específica de processamento que você vai para o FPGA. Apesar de todo mundo estar oferecendo suporte, né, a Google, Microsoft e etc. Aí eu queria falar um pouquinho também de internet das coisas. Então, toda essa evolução que a gente teve nas GPUs, nas FPGAs e nas CPUs, hoje também está na internet das coisas. Então, não só para a computação de data center, mas também na computação que a gente chama hoje de edge compute, na computação de borda, né, você tem esse desempenho. Aí até o brasileiro que fez o computador da Google, André Barroso, fala, né, que ele não acredita muito, porque assim, ele acredita que vai ter uma evolução na computação de borda, né, desses pequenos dispositivos, seu celular, etc., chips no carro, etc., na casa, na indústria, na agricultura, mas esses chips têm um desafio que eles não podem gastar muita energia, aí nem diferente do data center, que não é para aquecer, aqui é para não acabar a bateria, né? E se ele fizer computação, ele acaba gastando bateria, então ele vai ter que preservar essa bateria, porque transmitir é muito caro, né? Então acaba que ele tem um dilema de ter que não só fazer a computação, ele pode até filtrar, mas transmitir é muito caro, né? E nessa tendência aí, você tem essa TPU, né, esse acelerador, né? A Google fez um Raspberry deles aí, que é o Coral, né? E ele consegue, né, colocar a TPU, né, dentro dessa plaquinha, uma mini TPU. Então, você tem um multiplicador de matriz, além de você ter um processador multicore, com GPU, você ainda tem o multiplicador de matriz dentro. E aí, para essas aplicações aí de machine learning, você consegue ter esse ganho aí, né, de desempenho, né, com um custo não muito alto. A NVIDIA tem a mesma solução, né, para a parte de carros, etc., robótica, né? A Intel também tem o OpenVINO, né? E nessa Xavier aí da NVIDIA, né, você também tem os multiplicadores de matriz para poder fazer o machine learning. E tem outras soluções com um custo bem mais baixo, que são esses processadores, igual esse K210, tem outros processadores, que você tem dispositivos aí que custam aí de 10 a 40 dólares, aí de 50 a 200 reais, né? Que parece um celular, mas eles não são, eles têm câmera integrada, eles têm um multiplicador de matriz integrados, e tem bateria, etc., né? E aí você consegue fazer computação embarcada, e você consegue, nessas 3 alternativas aí, tanto da Google, Coral, ou da NVIDIA, ou essa aqui mais simples, né? Você consegue fazer a interface com a computação de alto desempenho. Então, você consegue treinar sua rede, desenvolver sua aplicação no TensorFlow, no PyTorch e tal, depois grava o modelo e carrega nesses dispositivos portáteis que vão estar fazendo essa parte aí de cálculo, mas já mais otimizada aí. Então, isso aqui é só para mostrar um trechinho de código, né? Como é fácil usar isso, né? Então, aqui é uma rede YOLO, né? Que ele simplesmente carregou a rede, fixou alguns parâmetros da rede, inicializou a rede YOLO. Com uma linha, ele tira a foto,
Com outra linha, ele passa a foto na rede, e ele consegue fazer aqui 30, 40 frames por segundo, e aí para cada foto que ele passou na rede, lá que ela retorna uma lista, ele manda desenhar um retângulozinho na tela, então você consegue fazer track de objetos, então é muito programação, muito alto nível, né? Você treina seu modelo, então acaba muito essa tendência de DSL e DSA, então você tem uma arquitetura específica, mesmo no embarcado, que vai ter multiplicador de matriz, que vai ter multicore, etc., e tem a linguagem, né, bem alto nível, que você já pega específico, né, já pega a rede já pré-treinada para poder usar, né? Então, assim, pensei mais ou menos 1 hora, né? Acho que é esse o tempo, né, Mário? Isso. Aí, concluindo, né, hoje você tem essa tendência, né, você tem que usar computação heterogênea, mas você também tem que usar as linguagens, né, de domínio específico. Esses 3 eixos aí, né, na CPU, GPU e FPGA, são as soluções que a gente viu. Eu não falei, né, mas a gente vai ver uma revolução muito grande aí na parte de memória. Então, a cache, ela resolve metade do problema, mas a machine learning trouxe um outro problema, porque ele não precisa muito da cache, porque eu tenho muitas aplicações de machine learning que você só quer passar o seu dado uma única vez. Então, se você vai visitar todo o seu dado uma única vez, a cache vai estar te atrapalhando em vez de te ajudar. Então, essas tecnologias de memória 3D, essa linha de processamento em memória, que já tem alguns produtos comerciais começando, pode ser uma revolução que a gente vai acompanhar aí nessa década e vai ajudar, né, aproveitar a lei de Moore, essa, tanto de integração, para fazer arquiteturas diferentes, principalmente a memória, né? E a memória também tem essa linha da memória persistente, né, dos SSDs, que vem crescendo cada vez mais. Então, algumas coisas, você vai ter memórias específicas que você não pode ler, só, você não pode escrever, né, só ler. Então, você pode ter isso a nível de memória RAM também. E o importante hoje, quando você vai programar, se você quer ter desempenho, é sempre estar olhando a intensidade computacional da sua aplicação, que provavelmente ela vai estar limitada por memória, mas você pode redesenhar o seu algoritmo para reusar e tentar explorar a localidade, né, dos dados para usar a sua GPU melhor, usar a sua cache melhor, e aí você vai ter o ganho de desempenho. Então, eu coloquei aqui também, fazer uma propaganda aqui, a gente mexe muito hoje com o Colab para dar aula, a gente está aí no ensino remoto, né? Então, quem quiser aprender um pouquinho mais de GPU, tem alguns cursos que eu já lecionei, estão aqui os links, né? Então, tem o vídeo, tem os laboratórios, você pode usar a GPU mesmo sem ter no Colab, né? Então, eu coloquei um pouco aqui. E para essa parte de hardware, quem se interessar em aprender Verilog ou o Gen5, que é o simulador, hoje o RISC-V está muito na moda, a gente também colocou uma alternativa de como poder usar isso de uma forma simples, né, no Colab, né, e também agora eu estou, como todo mundo, mexendo um pouquinho com aprendizado de máquina, etc., e eu deixei aqui também uns links aí para, a gente está lecionando um curso de introdução ao aprendizado de máquina, e aqui uns links que eu coletei para Machine Learning. Então, muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, Ricardo. Muito interessante a palestra, muito bacana mesmo. Eu gostaria de abrir para perguntas, por favor. Deixa eu tirar aqui. Pessoal, pode perguntar, o Ricardo não é bravo não. Tá valendo ponto, não, né? Tá valendo ponto? Vale ponto extra, né, Mário? Ponto extra estimula a pergunta. Então, assim, o Ricardo, eu acho que eu vou fazer um comentário aqui rapidinho para ver se vai motivar o pessoal. O que a gente tem feito? Não sei se todos estavam aqui, né? Primeiro a gente falou da pesquisa para vocês, nessa série de palestra, depois como é que funcionam os pesquisadores, a mobilidade, e até eu gostei muito também da palestra, você viu, né, do Wagner Meiro falando sobre inteligência artificial, e o pessoal acha que a inteligência artificial roda sozinha, né? Está em algum lugar. E aí o Ricardo trouxe para a gente a parte de arquiteturas heterogêneas. Uma coisa que é muito legal é vocês começarem a pensar o seguinte, eu penso isso, Ricardo não pode falar porque ele é convidado. O cidadão que vem para mim e fala, estou usando um front-end, um back-end, ou que fala comigo, estou rodando na nuvem,
eu fico pensando assim, o que esse cara está falando, né? A minha pergunta de prova é o seguinte, o que ele está falando? Eu, sinceramente, não entendo, cara. E aí foi muito legal que eu tinha colocado até uma colinha aqui para, de repente, falar sobre isso, você atacou, eu nem sabia né, que você ia falar. Aí o cidadão quer trabalhar com IoT, mas ele não quer saber sobre arquiteturas heterogêneas. Né? E você falou uma coisa muito legal sobre o André Barroso, o brasileiro lá da Google. Na verdade, foi desenvolvido um ambiente para rodar a aplicação. Né? Uma coisa que eu gostaria que vocês ficassem um pouco assim, menos vergonha e perguntassem, onde que a gente está falando de AWS, está falando de Netflix, não dá para falar, põe na nuvem. Né? Se você não souber o que você vai fazer, é complicado você tentar, né, Ricardo? Ah, vou de carro daqui, sei lá, daqui, estou em Juiz de Fora, daqui para o Rio. Vem cá, quantos são na família? A gente tem uma amiga nossa no SBAC, né, que a Líria uma vez ela falou, tem um carro enorme, tinha 7 pessoas, né, os filhos eram... Então tinha que ser um carro maior, não dá para assim, põe todo mundo, como é que a gente vai fazer? Né? Ah, não, só eu e a esposa, com 2. Então, gostaria que vocês perguntassem ao Ricardo bastante, porque, na verdade, ninguém vai ser doutor em, vamos chamar assim, em hardware, mas todos vão usar recursos computacionais, que essa é a mensagem, né, Ricardo? Heterogêneas nesse ambiente cada vez mais computacional que a gente tem. Né? E uma coisa que a gente fica um pouco com medo de falar, né, Ricardo, bem devagar, a gente não está falando mal de inteligência artificial, só que a inteligência artificial que todo mundo fala, como é que é? Bia, do Bradesco, tal, vai ter que rodar em um ambiente. Todas as aplicações rodam no ambiente, por mais difícil que seja ouvir isso, né? Não é mais aquele computadorzinho de processador, memória, entrada e saída e deu, né? Então, queria que vocês perguntassem, doidado para o Ricardo, todas as dúvidas. Que eu não sou, estou brincando, eu sou da área de banco de dados, engenharia de software. Por favor, perguntem, é muito legal, vocês vão gostar. Né? E perguntem em relação ao seu, estou brincando, né? Ao seu desconhecimento. Porque se você se sentiu desconfortado com front-end, back-end, põe na nuvem. Eu sempre brinco, Ricardo, em sala de aula sobre isso. Eu acho que a hora de perguntar é aqui. É bem bacana, vocês vão com certeza meio que fechar um pouco, né, a ideia em relação às suas dúvidas, por favor. É bem interessante esse artigo da Science mesmo, né, que eles, do MIT, que mostrou que dá 60 mil vezes, depende de como que você programa. Então, é o próprio Onur Mutu, que você conhece lá, que atravessa a área de arquitetura, né, ele tem as 2 primeiras aulas dele, bem interessante disso, que se você não sabe o que tem dentro da caixa, você acaba não... O Leonardo, ele levantou a mão aí. Opa, desculpa, Leonardo. E aí, Cacau, tudo bom? Já me conhece de longa data, né? Conheço. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você falou muito ali sobre DSL, se ainda tem espaço ali para pesquisa, desenvolvimento ali em DSLs, otimizações ali? Como é que está a parte nessa relacionada a esse ponto aí? É uma das áreas que tem mais potencial, né? O próprio Keras, o TensorFlow, né? Eles vêm mostrando isso, a própria Machine Learning aí, que se você não faz, né, você dá primitivas de alto nível e facilitar o trabalho do compilador, né? Os compiladores saber que aquela variável ali, você não vai ter sobreposição com aquela outra, com vetor, porque em C, se você declara 2 vetores, você quer de compilador, né? A princípio, né, ponteiro é ponteiro, ele pode apontar para qualquer lugar, né? E aí, quando você garante que não vai ter sobreposição, aí o processador sabe que ele pode ler aquelas 2 coisas em paralelo, o compilador sabe, né? Então, a DSL facilita isso, porque ela consegue dar uma primitiva de alto nível para o programador. Eu quero simplesmente construir uma rede neural, não quero saber quantas multiplicações de matriz ele vai ter. Aquilo ali vai ser mapeado, seja por um hardware de TPU ou de GPU, né, pelo compilador, que vai pegar a DSL, e vai funcionar de forma eficiente, que pode dar uma diferença aí de 1000 vezes, né, na ordem de grandeza, aí, ou então primitivas de MapReduce, que é o pessoal de computação paralela usa muito, né, que não depende da ordem. Né. Então, qualquer coisa que o compilador já sabe disso, através da DSL, vai ajudar ele a estar gerando um código bem mais eficiente, né, para estar rodando, né, dentro da sua máquina. Aí, né. Então, acho que tem muito espaço, assim, Leonardo, para as DSLs e para ter uma programação heterogênea também, ou seja, como que a pessoa programa vários códigos, né, no mesmo
resolver um problema e interagem entre esses códigos. Tem coisa que é mais fácil escrever. O Python já ajuda bastante, né, esse tipo de coisa, porque simplificou, né, mas você também não pode fazer códigos muito complexos. E quando você faz muita caixa preta, também fica aquele negócio do adaptador, né, você põe uma caixa preta para ligar na outra caixa preta, você quer pôr o livro na mesa, né, mas ele está na cadeira, você põe no chão, depois você põe no banquinho, depois você podia pôr direto na mesa, né, então a DSL, acho que ela facilita esse mapeamento e tem muito espaço, porque você tem que saber vender sua DSL, ela tem que ser boa para o programador e, ao mesmo tempo, ela tem que ser informativa para o compilador para ele poder gerar um bom código. Né? Obrigado aí, Cacau. Um abraço aí, né? Será? Perguntas, pessoal? Mário, posso falar? Pode. Ricardo, bom dia, agradeço aí pela palestra, né? Pensando um pouco, na verdade, a gente só conhece esses aspectos, né, de desempenho e muito de programação, quando a gente acaba caindo para uma área de um curso, uma formação num curso de graduação um pouco mais voltada para hardware. Porque nem sempre aquela pincelada de hardware em disciplinas introdutórias, que alguns cursos permitem que alguns alunos façam somente, vão dar noção para eles dessa realidade. Né? E aprendizado de máquina, tudo isso, por mais que você não esteja muito ligado no hardware, faz parte, hoje em dia, da vida profissional desses meninos, quando eles saem para os mercados. Eu queria que você falasse um pouco o quanto você acha que o nosso ensino de programação tradicional, né, ou seja, nós não entramos no hardware ainda de alto desempenho, né, no máximo ele vai fazer uma disciplina, por exemplo, de fundamentos de organização de computadores, alguma coisa assim, e ele vai passar meio desapercebido por isso e vai conseguir tirar o seu diploma. O quanto essa formação nossa de programação está atrapalhando, né, que esses nossos alunos entendam e tenham possibilidade num mercado onde a programação extrapola, parafraseando o Mário aí, né, brincando, ou seja, o sistema de locadora ou de controle de padaria que ele aprendeu a fazer lá nos anos iniciais de programação. Ou seja, nós estamos com programações específicas, você está especializando o aluno numa demanda de desenvolvimento de sistema que ela é fora do clássico desenvolvimento web, alguma coisa assim que a gente tem. Eu queria entender o que você acha que a gente deveria pincelar, entrar em contato, oportunizar os alunos nos primeiros 2 anos de formação aí, para que ele entenda que, tem uma série de coisas que você poderia ter contato e que talvez faça diferença na sua formação profissional. Então, eu estou fugindo do PGCC, né, da pós-graduação, e pensando nos cursos de graduação. O que você recomendaria se eu fosse um professor de algoritmos, de estrutura de dados, alguma coisa assim, que eu pudesse dar de pincelada para os alunos, para eles entenderem que tem algo além daquela programação clássica? Acho que assim, esse exemplo que esse artigo pegou aí da multiplicação de matrizes é um bom exemplo, né, para mostrar que o mesmo código, né, tem lá os códigos no GitHub, hoje eu tenho usado muito Colab para dar aula para calouros, assim, de hardware básico, né, mostrar a cara do código, né, e na realidade um código concorrente, né, um código que entende um pouquinho, né, o que tem dentro da máquina, sem entrar muito em detalhe, né, a questão básica do algoritmo de matrizes, por exemplo, é a questão da localidade, por exemplo, né, que em vez de percorrer a matriz por coluna, que é muito ruim para o hardware, que é igual antigamente ensinava para o disco, né, ainda ensina para o disco, né, você não vai percorrer o disco, né, você está no início, né, então a estrutura de dados para percorrer o disco, se eu estou lendo o início, eu vou aproveitar da estrutura sequencial. Hoje a memória que está dentro do seu processador tem um pouco disso, né, ela funciona, mas ela não é aleatória, eu não posso ir em qualquer posição dela, depende da ordem, né? Esse exemplo de mostrar que um programa, quando executa, ele pega caminhos diferentes,
é interessante, mas vai ser mais ilustrativo. Mas o ponto mais importante seria na concorrência, eu vejo, né? O que você pode fazer em paralelo? Eu acho que para gerar hardware, para programar hardware hoje também é software. Então, você vai programar em Verilog, ou vai programar em OpenCL, né? Você vai programar software. Você não programa no baixo nível lá de porta-loja, você programa num nível bem mais alto. E esse dilema de desenvolver, mesmo acelerador de hardware, desenvolver código bom para hardware, acho que o reforço mais importante hoje é a questão da programação concorrente. E isso é muito difícil, porque as coisas estão tudo acontecendo ao mesmo tempo, e é essa abstração. Aí você pode até usar uma linguagem de hardware, por exemplo, um Verilog, que é bem interessante para fazer alguns problemas clássicos, né, mais simples, e mostrar que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, e seja no nível do web, seja no nível, né, de cluster, né, não tenho experiência com essa programação de data center, o Mário tem mais aí, né, mas assim, tem que ter, por exemplo, a gente tem um aluno que hoje tem uma empresa, está grande lá no Vale do Silício, gerencia 300 engenheiros de software, presta serviço para a Google, etc., e ele mexe com isso, com grande base de dados, né, fazer o hash, fazer... Ele falou, não, se você não souber onde está o dado, não souber em qual cluster que está, não fazer uma coisa que respeite a hierarquia do seu data center, você não vai conseguir o alto desempenho. Mas poucos programadores vão estar desenvolvendo esse tipo de aplicação, mas é importante mesmo para o machine learning, né? Você vai ligar a GPUzinho lá no Colab para ele rodar mais rápido ou mais lento, mas o fato de ter a GPU lá, você pode usar às vezes para outra estrutura. O machine learning ainda vai evoluir muito, né? Porque ele foi esse avalanche de dados e essa avalanche de software também, dessas facilidades de linguagem, principalmente hoje as bibliotecas Python todas aí facilitam muito usar o machine learning, e do outro lado ele tem um recurso embaixo. Então não é só a ciência de dados, ele tem a computação tradicional de software e a computação tradicional de hardware que dão suporte. Acho que é os 3 eixos aí que fizeram o case de sucesso do machine learning. Os outros 2 já estavam aí, os dados chegaram por último, né? Mas não... E a própria teoria de machine learning já existia, né? Há muito tempo, né? Então, acho que o conselho para os cursos, né, é ter uma disciplina boa de programação concorrente e usar linguagens diversificadas. Acho que mostrar que você pode fazer isso em Python, em Verilog, em JavaScript, uma programação visual, uma programação mais descritiva. Eu acho que isso aí que é o que vai abrir a cabeça, né, do programador, né, que seja um pouco independente de tecnologia também, ter contato com várias tecnologias diferentes, que o importante é o conceito. O que é concorrente? Né? Entender essa linha aí que eu acho que é mais importante. Então, se ele tiver contato com mais de uma tecnologia, é interessante. Mas é legal ele ter contato com a tecnologia atual, porque ele pode mostrar para a mãe dele, pode ir com um emprego, um estágio, né? Aí ele chega para pedir emprego, você não sabe JavaScript, aí você não sabe que é o front-end, né, o back-end, né? Você não é full stack, né? Aí eu acho que tem que ter as duas coisas. Mas a gente não pode esquecer o fundamento, né? Que eu acho que é o mais importante, principalmente nesses 2 anos iniciais aí. Dá bastante contato com... Às vezes, resolver o mesmo problema de forma diferente, eu acho que é importante. Eu iria mais por essa linha aí, Eduardo. Ok, Ricardo. Obrigado aí pelas considerações. Eu acho que nós não estamos muito fora nisso. Só falta incluir um pouco mais, próximo de 100% dos alunos, mas acho que essa base está aí. Valeu, obrigado. Obrigado, Barrer. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, professor. Eu estava querendo fazer uma pergunta. Opa, pergunte aí. Bom dia. A minha pergunta é mais quanto à especialização do hardware, a sua opinião quanto à especialização do hardware, porque, como você mostrou, está levando cada vez mais tempo para aumentar o desempenho, a computação, e eu gostaria de saber se você acha que ter hardwares extremamente especializados, né, a fim de atender uma demanda computacional talvez mais caseira, ou para você não ter um servidor gigantesco dentro da universidade, por exemplo. Por exemplo, tipo, os consoles de jogos, né, que são hardwares extremamente especializados para jogar e acaba sendo mais barato que um computador com um hardware equivalente. Ou, por exemplo, as máquinas específicas para detecção de imagem,
como tinha na década de 90. Se você acha que a gente tende a ter essa especialização de hardware a mais daqui para frente, para atender essa demanda de computação que está tendo. E uma outra pergunta, mais ou menos na mesma linha, talvez por desconhecimento da área mesmo, mas é que hoje em dia a gente tem nas placas mais novas da NVIDIA uma mistura de CUDA Core e Tensor Core, né? Se você acha que futuramente talvez possa acontecer uma separação e ter uma placa específica para processamento de inteligência artificial, entende? Porque talvez tenha necessidades heterogêneas da placa de gráfico para uma placa talvez para processamento de inteligência artificial, eu não sei. Enfim, eu acho que seria isso. Então, Arthur, obrigado pela pergunta. Sobre a especialização, é uma especialização, mas ao mesmo tempo ela é em setores, né? Então, por exemplo, o Tensor Core, né, ele é multiplicador de matriz. Então, ele vai atender bem a demanda do Machine Learning, e o que eles vão fazer agora é um Tensor Core que eles estão fazendo que aceita matrizes esparsas. Então, assim, não é fácil programar ele em alto nível, mas ele vai atender bem, né? E aí, se o seu jogo também tiver uma demanda de Machine Learning, né, que tem muitos jogos hoje que usam inteligência, ele vai estar usando esses Tensor Core lá dentro para fazer essa parte da computação. E aí pode estar, às vezes, no mesmo chip, porque se tiver em chip diferente, fica muito caro, gasta muita energia para enviar o dado, né, 1000 vezes mais energia se estiver fora do chip que se estiver dentro do chip. Então, acaba que pode ter um especializado, né, só para Machine Learning, mas o jogo também pode ter os dois, o Tensor Core, que é uma primeira especialização que a gente ensinava em computação paralela, eu dava aula assim, esse aqui é um multiplicador de matriz em hardware. O cara fez isso porque matriz é fácil, é um exemplo fácil de todo mundo entender. Mas foi isso que fez o Machine Learning ser um hardware específico para fazer uma única operação e tudo vira multiplicação de matrizes nas redes neurais, nas convoluções. Agora, outras funções específicas são criptografia, compactação de dados. Por que você lê seu dado do seu HD descompactado? Então, ou seja, você pode ter um algoritmo em hardware que vai zipar e deszipar o seu dado quando ele lê e quando ele escreve. Então, só aí você já pode ganhar aí umas 6, 7 vezes. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que vai acontecer, né? Você ter esses aceleradores, porque uma vez que você coloca no chip, você ganha muita energia. Então, algumas funcionalidades, por exemplo, esse primeiro início ali do palestra do Jim Keller, que hoje está na Intel, no processador do iPhone, que é bem melhor do que o processador do Android, né? Porque ele também limpa um pouco as pilhas, né? Mas o processador, ele tem, acho que 80 aceleradores especiais para fazer a criptografia, o outro para fazer a compactação. Ou seja, ele tem vários hardwares específicos lá dentro para fazer. Em vez de você chamar uma função que ele vai usar o processador, ele chama uma caixinha que faz. Então, ele consegue concorrência e consegue a especialização para essa parte aí. Então, essa parte de coisas que são específicas, mas têm uso em várias aplicações, né, como criptografia, compactação, multiplicação de matriz ou outras operações, a tendência é os processadores ter essas unidades, né, especializadas, nem que ele não esteja usando. O que eles têm que melhorar para não gastar energia é desligar e ligar isso, né, que é o tal para não gastar energia quando não está usando, e acaba que tem que estar dentro do mesmo chip, porque se não estiver fora do chip, ele vai perder muita energia para trazer para dentro. Então, essas unidades, né, o processador do iPhone é uma prova disso aí, né, vai continuar tendo, né, a própria memória, ela hoje não é uma memória burra, né, é uma memória inteligente, ela tem um controlador, ela vai ter muitas saídas, você vai ter essa estrutura 3D, ou seja, você tem os processadores em cima da memória, eles têm que resolver um pouco o problema mais de aquecimento, de acoplar essas tecnologias, mas vai ter umas inovações bem interessantes, né? E os aceleradores, eu acho que eles não vão sair, não. Eles vão estar aí, mas do ponto de vista do programador, é uma coisa bem alto nível. É um flag de compilador lá, quando o cara é desenvolvedor, igual alguns de vocês, né, que são programadores, e para o usuário final, ele não vai saber de nada. Ele simplesmente vai comprar na hora que ele instalar, a ferramenta vai detectar que tem aquele acelerador e vai usar a biblioteca que usa aquele acelerador e aquilo ali vai funcionar rápido.
Mas ele tem que ter o acelerador, porque senão ele não consegue aumentar o desempenho, porque ele vai ter que passar por aquelas várias camadas, vai perder não só em desempenho, como também em consumo energético e aquecimento, né, que é o grande problema aí. Não sei se te respondeu aí, mas eu acho que a tendência é essa, é ter os especializadores e ter tudo, às vezes, dentro do mesmo chip, mas pode ser um pouco heterogêneo, igual você falou. Você pode ter um processador para telefone, um processador para videogame, um processador para desktop e outro processador para data center, né? Entendi, professor. Obrigado. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Se a gente não tem mais uma... Professor Dan, fazer diga. só uma pergunta para o professor Ricardo. Primeiro, eu queria agradecer também a aula magna, aprendi muita coisa aqui, muito interessante, obrigado mesmo. A minha pergunta em questão a FPGA, no seguinte aspecto, você falou do Verilog, né, tem o VHDL também, né, outra linguagem aí que o pessoal acaba utilizando, mas eu queria, assim, uma pergunta no sentido de aplicação, né, FPGA. GPU, a gente sabe, por exemplo, quando trabalha com operações matriciais, é um hardware bastante voltado para esses tipos de aplicação, que não depende muito de memória, né? Carrega todo o dado na GPU. Mas FPGA, assim, em termos de aplicação, o que o senhor vê, Ricardo, como assim, vamos dizer assim, o que seria útil o FPGA? Eu já vi alguma coisa, aprendizagem de máquina com FPGA, redes neurais, mas eu queria saber, por exemplo, se tem algum tipo de aplicação que é mais, assim, útil para utilizar FPGA. Não sei se... O FPGA, ele serve para o próprio desenvolvimento dos processadores, né? Que é quando você vai projetar um processador muito caro, aí você vai primeiro projetar ele e testar ele no FPGA. Né? Perfeito. Vai ficar mais lento, então isso é uma aplicação que vende bem o FPGA. Outra nem a mesma parte, mas a parte do mar aí, os roteadores. Todos os roteadores hoje, eles são com FPGA, né? Porque você não consegue receber um pacote IP a 10 GB podendo de um processador para ele decidir se ele tem que ir para a direita ou para a esquerda. Então, toda essa parte de criptografia, passagem de conexão entre os equipamentos, né, com roteadores, são roteadores que têm FPGAs, porque você pode ter em chip, mas o FPGA permite uma reprogramação dele, uma adaptação às novos protocolos, tecnologias. Então, hoje tem muito FPGA nessa área de redes como aplicação, né? E no Machine Learning, o FPGA, ele permite não só a multiplicação de matriz, mas que ele vai perder da GPU, mas ele permite coisa a nível de bit. Então, se você vai quantizar, né? Então, igual tem um professor da UFMG lá, tem o Keras da Google, ele criou o Keras, que é o Claude Honor, que o Mário até mencionou lá, criou o chip em Django, ele saiu da Google agora, mas ele na Google criou esse Keras, que mapeava a rede neural do Keras, do TensorFlow, no FPGA, e ele conseguia, tipo, 95% dos pesos, ele jogava fora. Em vez de trabalhar com... Tinha número que ele trabalhava só com 0 e 1, outros números com área. Então, para esse tipo de aplicação, para uma aplicação mais específica, você vai customizar, né? Você pode usar hoje na AWS, você pode usar... A Google está investindo muito nisso, o Netflix, né? O Netflix, a palestra do cara da Netflix, ele fala, ó, que eu tirei um slide, né? Eles têm que mandar vídeo num stream de vídeo, e aí o FPGA para isso ele é muito bom, porque ele tem vários fluxos paralelos, né? Vários transceivers, e ele consegue fazer esse processamento numa velocidade que um processador não conseguiria, né? Então, a própria Netflix, por exemplo, usa FPGA, mas o problema é isso, é difícil programar, porque ele é muito genérico e demora muito para compilar, etc. Então, a vantagem, mas o preço que você paga é isso. O cara ainda tem que ter muito conhecimento de hardware para saber. Ele vai escovar o bit e vai fazer exatamente o que ele precisa, nem mais nem menos. Ok? Na área, assim, pensando, por exemplo, só uma última perguntinha, uma curiosidade, se na área de processamento de imagem, processamento de sinais, um hardware mais interessante é o GPU, né? Assim, para trabalhar, o Ricardo? Os assim, dois, né? O GPU e o FPGA. Depende do que você vai... Depende da aplicação, né? Os dois juntos até.
uma parte do... Você usa o FPGA para... Porque, por exemplo, a GPU não é boa quando tem condicional, e o FPGA é. Então, ele pode fazer uma parte que tem decisões, etc. Aí ele já manda o dado organizado para a GPU, e a GPU faria as multiplicações de matriz, etc. Perfeito. Muito obrigado, Ricardo, pelo esclarecimento, pela sua aula. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, hein? Gente, então agora eu queria agradecer ao Ricardo aqui pessoalmente, em nome do grupo todo também. Muito bacana, Ricardo. Muito legal mesmo a sua aula magna. Bastante esclarecedora para aqueles que estão mais para a área de software, para aqueles que estão no middle ali, né? E os que estão de hardware perfeitamente entendem a mensagem. Muito legal mesmo. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês. Obrigado. Eu que agradeço, qualquer coisa aí está disponível. Tá bom. Só lembrar todo mundo, na próxima semana nós vamos mandar, nessa sequência, vocês vão entender bastante bem, depois da palestra muito legal do Ricardo, de Arquiteturas Heterogêneas, nós vamos ter uma com o professor Guilherme Horta, né, da UFRJ, sobre alguns desafios e obstáculos na engenharia de sistema de software contemporâneos. Então, deu para entender tudo quais são os desafios que, né, coitado, o Guilherme vai comentar com a gente, e um dos problemas, estou brincando, né, Ricardo? Um dos problemas é o Ricardo. Tudo que o Ricardo mostrou para a gente. A gente, de alguma forma, vai mexer com a IoT, tem que entender um pouco, né, Ricardo? O ambiente que nós vamos usar. Não dá para desenvolver software mais. Eu costumo brincar em sala de aula. Joga fora. Desenvolver software achando que está rodando em CPU só, né? Não é o problema. Tá? Então, Ricardo, muito legal mesmo. Muito obrigado pela sua... Muito obrigado, Mário. Um abraço aí para vocês aí. Espero contar com você outras vezes aqui. Obrigadão, viu? Muito obrigado a todos, viu, gente? Tenham um bom dia, uma boa semana. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, pessoal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, hein?